Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus por mais uma noite podemos nos reunir para louvarmos ao Senhor, orarmos e agora, se assim o Senhor nos permitir, lermos a sua palavra e meditarmos sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo, que tem sido objeto da nossa exposição, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Nos diz assim o texto: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, inspirada pelo Senhor para a instrução da tua igreja, preservada, Senhor, pelo Senhor, para que hoje pudéssemos lê-la, expô-la, aplicá-la aos nossos corações e pelo poder que há no teu Espírito Santo, de nos convencer, de nos converter, de transformar as nossas vidas, Senhor, sermos por ela impactados e transformados, Senhor. Fala a cada um, conforme a necessidade de cada um, e conforme a tua vontade, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Nós temos visto, ao estudarmos essa primeira carta de Paulo a Timóteo, que o objetivo dessa carta foi que Timóteo ficasse na cidade de Éfeso, enquanto Paulo não poderia chegar àquela cidade, e que Timóteo colocasse em ordem algumas questões, que o Paulo vai então relacionar na carta, que estavam fora dos trilhos, né? E nós vimos que no capítulo 2, Paulo trata, até o versículo 8, que foi objeto da nossa última pregação, sobre oração. Ele fala então sobre disciplina, a oração no culto, a oração da igreja. E agora, no capítulo 2, no restante do capítulo, ele vai tratar de algo relacionado à figura feminina, algo relacionado às mulheres. No versículo 9 e 10 que nós lemos, e vai ser objeto da nossa exposição nessa noite, ele fala sobre vestimenta, fala sobre adorno, sobre embelezamento. E depois, nos versículos 11 a 15, que será exposta na próxima oportunidade em que eu pregar, ele fala sobre o papel da mulher, a posição da mulher no ensino e no governo da igreja. E para que nós possamos entender com maior profundidade o contexto do que acontecia na igreja de Éfeso, e com isso enxergarmos o contexto que nós vivemos, para entender a grande semelhança, eu vou gastar um tempo um pouquinho maior do que o normal, trazendo o que ou qual era o contexto da época, o que estava acontecendo com a igreja em Éfeso, que era uma decorrência, na verdade, do que acontecia na sociedade de Éfeso. E nós vamos ver que há uma imensa semelhança com os nossos dias, e que, portanto, esse ensinamento de Paulo a Timóteo e a cada um de nós é algo extremamente importante. E nós já temos ouvido várias vezes aqui, que em Éfeso havia um templo e um culto que era destinado à deusa Diana. Diana na denominação romana, ou Ártemis, ou Artemis na sua designação no grego. E nós vemos em Atos 19, 27, por exemplo, que essa deusa Diana, cujo templo estava em Efésio, o principal deles, ela era, abre aspas, adorada em toda a Ásia e no mundo inteiro. E o culto a Diana influenciava grandemente a cidade de Éfeso. Também no capítulo 19 de Atos, quando nós vemos o evangelho chegar naquela cidade, e Paulo então denunciar que os deuses, as imagens não eram deuses, eram falsos deuses, houve ali então
uma comoção na cidade, e mais uma vez eu cito literalmente as Escrituras: foi a cidade tomada de confusão, e todos foram ao teatro, e a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então a cidade de Éfeso, no qual aquela igreja para onde Timóteo estava, ela estava inserido nesse contexto de uma grande dependência, de um grande vínculo à adoração a essa deusa, que tem, e aqui eu vou destacar 3 características muito relevantes daquele culto, que vão lançar luz ao contexto da carta a Timóteo e dos problemas que não apenas no capítulo de hoje, mas também nos outros capítulos, Paulo vai destacar. A deusa, é óbvio, então o primeiro deles é que era um culto centralizado na figura feminina. A deusa era uma mulher, Diana. Todo o serviço sacerdotal era prestado por mulheres, que segundo a mitologia, segundo a história, daquela religião, eram mulheres deusas que haviam sido dadas pelo pai de Diana, Júpiter, e eram compostas então de deusas serviçais, 80 delas, todas elas mulheres. Assim, tudo ligado ao culto a Diana, tão influente naquela cidade, estava ligado ao feminino, à divindade e às suas sacerdotisas. Em nossos dias, a mulher tem alcançado proeminência em muitas áreas: política, finanças, artes, cultura, esportes e por aí vai. Isso eu falo como uma constatação, sem absolutamente fazer nenhum juízo de valor, se isso é bom ou ruim, certo ou errado. Mas naquilo que nos interessa, nós vivemos dias onde a mulher tem sido colocada numa posição central na área da religião. Deusas, santas, padroeiras, bispas, apóstolas, pastoras, presbíteras, diaconisas, mães de santo e por aí vai. Uma grande semelhança com o contexto daquela época. Mas também, e aqui nós vemos a segunda característica daquele culto a Diana, havia uma desvalorização da figura masculina. A mitologia, aquela história então, que era baseada naquela religião, conta que um determinado caçador teria tentado se aproximar de Diana e foi por ela transformado em um animal, em um cervo. E isso pode parecer apenas uma historinha sem sentido da mitologia, mas não é. Há um significado, há uma simbologia que muito nos interessa para entendermos aquele contexto e o nosso contexto. Diana era considerada a deusa da caça, e nesse ato de transformar aquele homem caçador num servo, numa presa, era algo simbólico que demonstrava a diminuição e a anulação da figura masculina, a inversão do papel. A caça se torna caçadora, e o caçador se torna caça, domínio da mulher sobre o homem, a mulher deusa caçadora dominando seu homem animal caça. Desconstrução da figura masculina, empoderamento feminino com inversão de papéis e busca do domínio feminino sobre o homem, um retrato daquela cultura que é um retrato dos nossos dias. E finalmente, terceira característica daquele culto, que também lança luzes sobre os dias em que vivemos: havia um menosprezo ao casamento, que culminava com incentivo e até uma chamada às mulheres para que não se casassem. Segundo a mitologia, Diana nunca teria se casado, e todas aquelas suas deusas serviçais também teriam renunciado ao matrimônio para servir a Diana. Assim, a mensagem que era passada a partir daquelas divindades e das suas sacerdotisas era a desnecessidade do casamento, que era então menosprezado, desestimulado e até proibido. O casamento era um empecilho, atrapalhava a vida da mulher, e qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. E a conversão de muitas daquelas mulheres estava influenciando a igreja.
Muitas das novas cristãs tinham vindo do culto a Diana e naturalmente ainda carregavam costumes e conceitos ligados à sua religião anterior, onde a mulher era a figura central. E isso, meus irmãos, é muito natural. Nós vemos nas igrejas que vieram do judaísmo que durante muito tempo elas lutaram com a questão das práticas judaicas, circuncisão, alimentos, festas, e isso acontecia também, tanto pelo exemplo que vinha daquele grande culto, o culto tão famoso na cidade, quanto pela própria influência que aquelas mulheres poderiam ter tido no passado. Havia então na igreja de Éfeso influências dessa cosmovisão, ou desse movimento, dessa extrato social, onde a mulher tinha uma grande proeminência na religião. E onde nós conseguimos ver a influência desse contexto aqui na carta de Paulo a Timóteo? Nós vamos ver, por exemplo, no traje das mulheres, quando nós tratarmos desse assunto. Nós vamos falar também, quando tratarmos do versículo 12, que havia influência desse pensamento na busca das mulheres para exercerem ensino e autoridade na igreja de Éfeso. Nós vamos ver também essa influência no destaque que Paulo dá à missão da maternidade e da necessidade da perseverança das mulheres. Ele vai tocar nesse ponto mais para frente. Nós vamos ver que há uma menção clara no capítulo 4, versículo 3, em que parte do ensino herético que estava sendo exposto na igreja de Éfeso, tratava da proibição do casamento. Explicitamente está escrito assim. E nós vamos ver que num determinado momento, Paulo vai recomendar às mulheres que elas se casem, criem filhos e sejam boas donas de casa. Então, pelas recomendações que Paulo faz na carta, pelo remédio que ele prescreve, nós podemos ter noção bastante clara de qual era o problema, de qual era a doença, né? Havia então influência muito forte daquele mundo, daquele sistema em que a igreja de Éfeso estava inserido, onde havia uma proeminência, uma grande importância da figura da mulher dentro do aspecto religioso, e isso estava entrando na igreja. Então Timóteo é encarregado de Paulo para colocar essa questão em ordem. E hoje então, nesses 2 versículos, nós vamos falar sobre esse ponto, sobre a vestimenta das mulheres, versículos 9 e 10. E eu vou ler novamente, já que nós gastamos um tempinho bastante razoável na nossa introdução, né? Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Paulo começa o texto de hoje dizendo, da mesma sorte. Ele está querendo dizer que isso que ele está falando tem a mesma ideia, segue o mesmo princípio, tem a mesma importância daquilo que ele estava falando anteriormente. Ele falou sobre oração, sobre a importância dos homens orarem levantando mãos santas, e nós lembramos que o foco era a santidade das mãos e não a posição das mãos em si. E ele vem agora dizendo que do mesmo modo, da mesma forma, pela mesma importância, as mulheres devem se trajar de determinada maneira. Então Paulo está aqui de um modo muito claro, dizendo que o nosso cultuar, assim como na questão da oração de mãos santas, também há uma relação de que o modo de vestir está ligado à santidade de quem está prestando culto. Assim como os homens deveriam se apresentar diante do Senhor em oração, levantando mãos santas, as mulheres, da mesma forma, deveriam ter um cuidado com o seu trajar ao cultuar ao Senhor. E qual esse cuidado, qual esse padrão, qual esse ensino que Paulo nos dá aqui através desse texto? Muito claro, muito conhecido, que elas se trajem com decência. Decência também é traduzido como pudor, como dignidade, decoro. Decente significa algo que está em conformidade com os padrões morais e éticos de determinado grupo.
Assim, a roupa da mulher cristã deve ser decente, dentro do padrão moral e ético próprio das filhas de Deus. Deve ser uma roupa que preserva o pudor, ou seja, preserva a intimidade e o recato. Deve ser uma roupa decorosa, uma roupa que não traz vergonha, nem para quem está usando, e nem para outras pessoas que possam estar ao redor dela. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que exalta a indecência e aplaude os indecentes. Nossa sociedade perdeu o pudor, perdeu o senso de decoro, perdeu a noção do que é vergonha e do que é vergonhoso. A sensualidade é marca registrada da moda, das músicas, das danças, da cultura de um modo geral, e o apelo à indecência é cada vez mais agressivo. Nossos lares, principalmente as nossas crianças, são bombardeadas cada vez mais e cada vez mais cedo com imagens e mensagens de apelo à sensualidade e à indecência. Nossa sociedade, de um modo geral, que como as Escrituras nos diz, uma sociedade que jaz no maligno, ela reverencia, ou no mínimo tolera muito bem, a indecência. Mas, meus irmãos, esse não é o padrão da mulher cristã. O padrão da mulher cristã deve ser outro, não é o padrão do mundo, não pode ser o padrão da sociedade. O conceito, as definições de decência, de pudor e de decoro de uma mulher que teme ao Senhor, não podem ser as mesmas de uma mulher que não teme ao Senhor. O critério de decência e daquilo que é decente para uma mulher que nasceu de novo, que tem o coração transformado, que está sendo moldada ao caráter de Cristo e cujo corpo é o templo do Espírito Santo, não pode ser o mesmo critério de uma mulher que é governada por sua natureza caída, que anda segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. As Escrituras trazem um padrão diferente, um padrão mais elevado e um padrão muito melhor para o vestir. E esse padrão, meus irmãos e principalmente minhas irmãs, não é um tipo específico de roupa, não é um modelo, não é um corte de cabelo ou penteado, não são cores que são permitidas ou são proibidas, nem uma imposição de uma moda gospel, não é nada disso. Esse padrão é a decência que decorre do amor e do temor a Deus. A irmã Norma Braga, que já esteve aqui falando na comunidade, ela publicou um pequeno texto no seu perfil sobre a mulher cristã ideal. E ela foi muito feliz ao afirmar que o caminho para a mulher nesta área, falando da área da beleza e da vestimenta, não é a reprodução de modelos estereotipados, mas na liberdade que temos em Cristo e na criatividade que do próprio Deus que nos é comunicada, observar um fator essencial na escolha da vestimenta: o temor a Deus. Liberdade e criatividade no vestir, amarradas, limitadas pelo temor a Deus. Este é o ponto. O temor a Deus levando as irmãs a se vestirem de modo que agrada a Deus, com liberdade, com criatividade, mas com amor e temor ao nosso Deus. Um desejo e objetivo de glorificar a Deus pelo seu vestir. Nós já conhecemos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, nos diz Paulo em 1 Coríntios, fazer isso para a glória de Deus. Então, irmãs, quer comais, quer bebais, quer se vistais, fazer isso para a glória de Deus. Portanto, a pergunta que deve ser feita dentro do provador da loja, que deve ser feita diante do espelho, não é se aquela roupa te agrada. É claro, ela tem que te agradar, você não vai comprar nada que você não goste. Não é se aquela roupa vai agradar o seu marido, se aquela roupa vai agradar os irmãos ou as irmãs da igreja. A pergunta é: essa roupa agrada a Deus? Portanto, sendo bem prático e bem direto, roupas curtas,
transparentes, decotadas, agarradas, que de alguma forma exibem o corpo ou partes do corpo. São roupas que não atendem o padrão bíblico de essência. São roupas que não agradam a Deus. Esses tipos de roupas são sensuais, provocam tentação e podem levar ao pecado, e isso não agrada a Deus. Em essência, no vestir, um padrão claro, um padrão universal e um padrão atemporal. Eu quero pedir, fazendo algumas aplicações desse ponto, primeiro a atenção das nossas irmãs mais jovens, meninas, pré-adolescentes, adolescentes, moças. Mesmo com todo o cuidado dos seus pais e dos cuidados que vocês mesmos devem ter, vocês vão ser bombardeadas por ideias, por ideais, por ideologismo, que fazem parte de uma ideologia muito maior, de que o corpo é de vocês, e que por isso vocês podem fazer o que vocês bem quiserem com ele, inclusive exibi-lo o máximo possível. Vocês vão ouvir, e devem já ter ouvido: meu corpo, minhas regras. Vocês vão ouvir, já devem ter ouvido: é bonito, tem que ser mostrado. A mídia, redes sociais, livros vão dizer isso. Mas, e aqui está o grande perigo, pessoas próximas a vocês, pessoas que vocês respeitam, pessoas que você consideram boas, elas vão dizer isso para vocês. Professores, colegas da escola, colegas do inglês, do esporte, do prédio, amigos e às vezes até parentes. Meu corpo, minhas regras. No entanto, minhas queridas irmãs, isso não é uma verdade segundo as Escrituras. Essa afirmação, ela é uma mentira, da mesma espécie e com a mesma finalidade daquela contada pela serpente no Éden: enganar, levar a pecar, levar à morte, afastar de Deus. Minha cara menina, minha cara jovem, você não pertence a si mesma, você pertence a Deus. Deus é o Senhor da sua vida, como é o Senhor sobre a vida de absolutamente todas as pessoas da terra. Deus é primeiramente Senhor sobre todos, por direito de criação. Deus é o Criador de cada um de nós e de todos nós, mas é especificamente em relação àquelas irmãs, aquelas mulheres que se entregaram ao Senhor. Deus é Senhor absoluto por direito de redenção. Então Deus é o Criador, Deus é o Redentor, e Deus é, por tudo isso, Senhor sobre as nossas vidas. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, diz algo que é completamente aplicável a esse ensinamento. Nos diz assim Paulo: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. As suas mãos não são suas, o seu corpo não é seu, tudo que você imagina que é seu pertence ao nosso Senhor. E portanto, nos diz Paulo, com isso que Ele te dá, te deixa usar, glorifique a Deus, não apenas com a sua voz, mas glorifique a Deus com o seu corpo. E lembre-se, seu pai terrestre, e todos nós tivemos os nossos ou temos, ele é imperfeito, é pecador, e às vezes erra com você, não te escuta, não te compreende, mas o Pai Celeste, aquele a quem você pertence, e aquele que define as regras, é um Pai completamente amoroso, perfeitamente sábio, que sempre te ouve, que conhece você profundamente, e melhor do que você mesma. Por isso, encerrando essa aplicação especificamente às nossas irmãs jovens, meninas, adolescentes, os padrões que Ele determina, o seu Pai amoroso, o seu Pai celeste, eles são para a sua proteção e para a sua felicidade. Confiem em Deus e naquilo que Ele diz, e vocês, minhas caras irmãs jovens, vocês encontrarão o
caminho da felicidade real e da sua realização como menina, como adolescente, como uma jovem e como mulher. Em segundo lugar, eu quero pedir agora a atenção das mulheres casadas, aquelas que já são mães ou ainda o serão. Cuidado, minhas irmãs, com os exemplos e valores que vocês estão adotando para as suas vidas e, como consequência, passando para as suas filhas. A mensagem visual decorrente do comportamento das mães é muito mais forte e influencia muito mais do que conselhos, ensinos, puxões de orelhas e até castigos. Cuidado, minha irmã, para não estar valorizando demais a sua aparência e com isso passando um exemplo a ser seguido, que será seguido pelas suas filhas. Cuidado para não estar valorizando demais o corpo, a perfeição, a exibição. O que é importante para você, mãe, será importante para a sua filha. E a partir dessa definição do que é importante para você, você e sua filha vão se sentir realizadas quando alcançarem um resultado positivo naquilo, ou se sentirem frustradas ou deprimidas quando não alcançarem esse resultado. Se a mulher alcançar essa beleza buscada, essa sensualidade perseguida, aquilo ganhará o seu coração. E essa mulher, ela se esforçará, ela viverá às vezes em lutas e sofrimento, e às vezes em lutas e sofrimentos vãos e inglórios, para manter aquilo que ela alcançou. Ou, por outro lado, se ela não alcançar aquilo que ela busca com tanto empenho e com tanto desejo, ela vai viver frustrada, isolada e às vezes deprimida. E lembre-se, mãe, que a sua filha não tem a tua maturidade. A sua filha vive num mundo e numa realidade muito mais cruel que a sua. Ela vive num mundo de pessoas imaturas e que tem uma necessidade imensa de aceitação. Por isso, o que traz felicidade, realização e sentimento de satisfação para você, mãe, será repetido pela sua insegura e imatura filha, o que é um grande perigo. Cuidado redobrado, mamãe. Seja primeiramente exemplo de uma mulher que se veste decentemente e faça a sua parte, cuidando da pureza dos conceitos e da mente da sua filha. Agora, eu quero pedir atenção aos pais, aos homens. Acharam que iam escapar, né, quando eu li o texto que fala sobre mulheres, né? Nós, homens, os cabeças do lar, nós somos os primeiros e principais responsáveis em nosso lar pela condução dessa questão. Naturalmente, as meninas conviverão muito mais com as suas mães e terão mais liberdade com elas. Portanto, as mães, como auxiliadoras idôneas, são peça fundamental nesse processo. Na verdade, são as mães, nesse aspecto, que estão na frente da batalha. Mas elas não podem estar nessa frente de batalha sozinhas. Elas não podem ser abandonadas pelos seus maridos, pelos homens líderes da casa. Muitas vezes somos nós, homens, aqueles que devem governar o nosso lar, inclusive neste aspecto. Nós, homens, devemos definir esses princípios claro sobre essa questão, e sempre, meus irmãos, a partir das Escrituras. Isso é muito importante. Seus conceitos e pensamentos, pai, eles primeiramente estar cativos à palavra de Deus, para que então, a partir da palavra de Deus, você tenha autoridade para impor e cobrar aquela prática. Muitos atritos entre os pais, falando mais especificamente do homem, e seus filhos, e mais especificamente em relação às filhas, nascem do fato que muitas vezes o pai quer impor um padrão que é baseado naquilo que ele gosta, naquilo que ele aprendeu quando era pequeno, naquilo que ele acha correto, sem muitas vezes entender que o gosto de sua filha é diferente do seu. Mas aquele padrão não é um padrão que necessariamente está embasado nas Escrituras, é só um gosto,
ou um desgosto pessoal que ele quer impor. Cuidado para não comprar brigas inglórias. Foque naquilo que é importante, naquilo que é fundamental, que são os princípios de Deus nas Escrituras sobre aquilo. Assim, o pai deve ter uma direção firme, forte, ativa, proativa, uma direção sobre esse assunto, fundamentado na palavra do Senhor, sendo ele, pai, o primeiro a conhecer e obedecer as Escrituras, e para então, a partir do seu conhecimento e do seu exemplo, poder incentivar e cobrar de suas filhas algo neste sentido. Por último, quero pedir novamente a atenção dos homens, mas agora na figura de marido, como marido. Nossas esposas também podem ter dificuldades nessa área, e muitas vezes nós, maridos, nós nos omitimos, ou pior, muitas vezes nós somos parte do problema. A regra é a mesma utilizada para as filhas. Aquilo que é valorizado demais pelo marido se torna prioridade, se torna importante, se torna essencial na vida da mulher. Cuidado, marido, para não estar contribuindo negativamente, a partir de suas palavras e ações, para produzir na sua esposa uma busca desequilibrada por beleza, levando-a até inclusive à sensualidade, e que acabe desaguando num modo de vestir que não se encaixa no padrão de decência. Meninas, moças, mulheres, maridos, pais, que as mulheres cristãs se vistam com decência, belas como são, usando de liberdade e de criatividade, temperadas e limitadas pelo amor e temor a Deus. Isso é assunto sério, isso é assunto importante, isso tem a ver com a nossa consagração e adoração a Deus, e revelará o grau, a profundidade do nosso amor a Deus. Continuando, Paulo agora aborda um segundo ponto. Ele fala sobre veste, traje decente, mas ele agora afunila e fala sobre uma outra questão, que está na parte final do versículo 9 e no versículo 10. Ele fala sobre o embelezamento das mulheres. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, foi o que nós vimos até agora, o trajar, da mesma sorte que as mulheres se ataviem com modéstia e bom senso. Paulo amplia o foco e passa a falar então do ataviamento das mulheres, dos seus adornos. Ataviar, a palavra aqui, uma palavra um pouco fora de moda, um pouco antiga, ela é no original a palavra cosmeu, de onde vem cosmético. Ataviar é embelezar. Então nós estamos falando aqui de tudo que possa ser utilizado como adorno, como embelezamento da mulher, penteados, acessórios, joias, maquiagem, tudo que ela utiliza para se embelezar. E a primeira coisa que nós temos que destacar é que não há nesse texto nenhuma proibição nesse sentido, da mulher se adornar, se ataviar. A leitura do texto deixa isso muito claro. Paulo não proíbe, ele regulamenta. E aquilo que é regulamentado significa que não é proibido. A regulamentação envolve a realidade de algo que é permitido, mas que deve ser limitado, que deve ser direcionado, que deve ser feito com cuidado. Paulo define como deve ser o cosmel da mulher cristã, como ela deve se adornar, com modéstia e com bom senso. Modéstia tem vários significados. Um deles é moderação, ou seja, sem exageros, algo como menos é mais. Não exagere no cosmético, não exagere no cosmel. Não pese a mão, numa expressão muito utilizada. Também tem o sentido de não se exibir, não utilizar para se exibir. A modéstia é inimiga da exibição, a modéstia é inimiga dos holofotes, ela é inimiga das passarelas. Não se adorne, minha irmã, para exibir-se,
para chamar a atenção das pessoas para si. Modéstia tem a ver também com a ausência de intenção de causar inveja em outras mulheres, ou desejo em homens, ou admiração em qualquer um deles. Irmã, não se adorne para chamar a atenção das outras irmãs ou dos outros irmãos. Não se adorne para querer ser a estrela do ambiente onde você está. Se adorne com modéstia. Também, nos diz Paulo, se adorne com bom senso, ou, em outras palavras, com sensatez. Isso significa adequação, significa moderação, sem abuso, sem exagerar, sem passar da conta. Significa coerência entre a vestimenta, a pessoa e a ocasião. E no caso aqui nós estamos falando especificamente do culto a Deus. Assim, o bom senso, a sensatez, te fará ver que certas roupas e adornos, ainda que sejam decentes, podem não ser adequados. Podem ser adequados para uma festa, podem ser adequados para um passeio no campo, podem ser adequados para uma praia, mas podem não ser adequados para o culto. O bom senso te fará ver que certas roupas e certos adornos não serão adequados em lugar nenhum para a mulher cristã. Modéstia e bom senso, dois princípios universais, atemporais e transculturais, servem para todo mundo, em todos os tempos. Paulo então cita aqui nesse texto dois exemplos de ataviamentos que eram usados naquela época e que não se encaixavam no contexto de modéstia e bom senso. Ele fala de cabeleira frisada com ouro ou pérolas e de vestuário dispendioso. As mulheres ricas abusavam naquela época dos penteados para demonstrar a sua riqueza. Isso é visto em relatos da época, em pinturas e em estátuas. Gastavam muito tempo e rios de dinheiro para fazerem penteados enormes, altos e volumosos. Esses penteados eram feitos trançando, por isso a palavra às vezes é usado frisar e outras vezes trançar, trançando os cabelos e prendendo-os com presilhas ou broches de ouro, pérolas, casco de tartaruga, pedras preciosas e marfim. E as roupas seguiam a mesma linha, tecidos caríssimos, adornados com acessórios de preços estratosféricos. A questão aqui já não é mais a decência, a questão aqui é o culto à aparência, a cultura da ostentação. Era um fútil exibicionismo que só causava prejuízos na igreja. Causava desperdício de dinheiro, causava divisões, rixas, inveja, tentação nos irmãos e opressão sobre as irmãs mais humildes. Esse não deveria ser o padrão das mulheres cristãs. Esse tipo de penteado e de vestir não combinava com o coração contrito, com o caráter de humildade que devem ser características dos cristãos. Assim, seja pelo exemplo ou pela influência que vinha das mulheres ricas, seja pelo uso de tais penteados até na sua vida antes de conversão, as irmãs da igreja de Éfeso foram alertadas que não deveriam usar penteados e roupas assim, caríssimos, extravagantes, carregados de ostentação. Não é assim que uma crente deve se embelezar. Esse tipo de penteado não atende os requisitos de modéstia e de bom senso. Portanto, apesar de Paulo citar dois exemplos, e aqui os legalistas devem, como sempre fazem, pegar os textos e falar: olha, as irmãs não podem fazer trança, as irmãs não podem usar ouro, as irmãs não podem usar pérola. Esse não é o ponto. Esses são exemplos do ensinamento. O ensinamento é: adorne-se com modéstia e bom senso. Ao se embelezar, ao se ataviar, ao se adornar, as irmãs o façam com moderação e bom senso. Essa é a parte da doutrina que foi seguida pelos exemplos. Se ataviem, sem exibição, sem ostentação, sem extravagância, sem desperdício de dinheiro, sem prestar culto à aparência, sem humilhar as irmãs mais pobres, sem ofendê-las,
e sem ser pedra de tropeço. Então, Paulo encerra falando de um terceiro critério, um terceiro requisito, um terceiro modo como essas mulheres deveriam se ataviar. Primeiro, com moderação. Segundo, com bom senso. Mas agora ele acrescenta então um terceiro. E esse terceiro, ele fala, esse deve ser característico das mulheres que professam serem cristãs, de mulheres que professam temerem a Deus. Se ataviem, minhas irmãs, com boas obras. Paulo aborda então aqui um outro tipo de beleza da mulher cristã, as suas virtudes espirituais. Adorne-se fisicamente com moderação e bom senso. Isso é permitido, não é proibido. Mas adorne-se espiritualmente com boas obras, porque isso é uma característica da mulher que teme a Deus. E meus irmãos e minhas irmãs especificamente, esse é um ensino recorrente das Escrituras. Em Provérbios 31, o autor daquele capítulo, o rei Lemuel, ele enaltece ali as qualidades físicas e o proceder daquela que é chamada ali de mulher virtuosa, e ali muitas dessas virtudes são destacadas, mas ele encerra dizendo: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E é interessante, eu estava preparando esse sermão, e num desses dias eu estava assistindo o jornal, e foi interessante que houve um crime bárbaro numa cidade, aqui pertinho, se eu não me engano foi Sarandi, e foi praticado, aliás, não foi em Sarandi, isso foi um outro assunto. Houve um crime bárbaro, e quem praticou foi uma moça muito bonita, uma advogada, e o jornalista que estava falando, o repórter que estava trazendo essa notícia, ele destacou isso, falou: gente, que mundo é esse? Uma pessoa tão bonita, tão culta, praticar um crime tão bárbaro. É isso que o rei Lemuel está dizendo. Enganosa é a graça. A beleza externa, ela tem algum valor? Mas cuidado, a graça externa, a beleza externa, ela é enganosa. E a formosura, ela é vã. A formosura, ela passa. Tenha certeza, meus irmãos e minhas irmãs, ela passa. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mais uma vez a mesma questão que nós batemos lá atrás. O temor ao Senhor como sendo o direcionador de todas as nossas decisões. Pedro também vai ensinar algo semelhante. Abre aspas, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos e adereços de ouro e aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, o que é de grande valor diante de Deus. Uma mulher de coração transformado e com um espírito manso e tranquilo, é de grande valor diante de Deus. Uma mulher assim, com coração transformado e com um espírito manso e tranquilo, é verdadeiramente linda, é suficientemente linda e é integralmente linda. Uma mulher assim, com um coração transformado e com um espírito manso e tranquilo, conquistará o amor e a admiração do seu marido, pois estará vestida de um traje realmente embelezador e valioso. Minhas irmãs, qual a importância você tem dado à sua beleza interior? O quanto você tem se importado com as virtudes espirituais, com embelezar-se pela prática de boas obras? O quanto você tem procurado estar vestida com um traje composto de um coração que teme ao Senhor e de um espírito manso e tranquilo? O que te traz mais orgulho, felicidade e realização? Suas características físicas ou suas características espirituais? E aqui eu vou fazer uma pergunta bem clara. Se você, minha irmã, tivesse que escolher ser a irmã fulana, conhecida por ser linda, ou ser a irmã fulana,
conhecida por ser piedosa, o que você preferiria? Mulher cristã, se adorne com modéstia, se adorne com bom senso, mas acima de tudo, minha irmã, se adorne com virtudes espirituais, com a prática de boas obras. Essa é a verdadeira beleza, essa é a beleza que cativa, essa é a beleza que atrai, essa é a beleza que une os casais, essa é a beleza que faz com que casais nunca se separem, essa é a beleza que perdura. Que as mulheres cristãs se vistam com decência, usando de criatividade e liberdade, temperadas e limitadas pelo amor e pelo temor a Deus. Que as mulheres cristãs se adornem com modéstia e bom senso. Que as mulheres cristãs sejam belas interiormente, através da prática das virtudes cristãs, em especial, através da prática das boas obras. É assim que se procede na igreja de Deus. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra que nessa noite foi lida, exposta, e pedimos que Teu Espírito Santo, Senhor, venha em nosso socorro, complementando, Senhor, aquilo que é necessário, esclarecendo aquilo que nos faltou, mas principalmente, Senhor, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, que é mudar o nosso coração, que é mostrar, Senhor, a nossa situação, que é nos levar à obediência e transformar, Senhor, a partir da transformação dos nossos conceitos, transformar, Senhor, o nosso viver. Obrigado, ó Pai, por esse culto, obrigado, Senhor, por cada um que veio aqui essa noite. Continue, Senhor, nos guardando e nos protegendo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.